Conta um Conto apresenta, de Wesley Calafate. Segunda-feira. Camila chegava sempre no mesmo horário. Bom, não exatamente no mesmo horário. Sempre variava entre 10 a 20 minutos até chegar. Mas o dia era sempre o mesmo. Toda segunda-feira, depois da meia-noite, ela aparecia. Por um tempo ficava zanzando pela cozinha. Às vezes comia, às vezes bebia, e depois parecia tomar coragem para ir ao banheiro para se livrar do cheiro de gordura impregnado sobre sua pele, como um carimbo deixado pela lanchonete onde ela trabalhava. Quanto a mim, a essa hora já estava na cama. Não fazia muito da vida, mas tentava me manter ocupado todos os dias, com qualquer coisa que me viesse à cabeça. Qualquer coisa que me pudesse ajudar a travar a minha batalha noturna para dormir. Raras eram as vezes que vencia, e quando o conseguia era graças a Camila ou às altas doses de medicamento. A vitória não cabia a mim, mas a recompensa sempre era minha. Bem, desde a primeira vez ela nunca foi tímida. Saía do banho e partia para a cama como uma leoa avança num gnu distraído. E, bem, o gnu no caso era eu, pelo menos nas segundas. E ela me devorava com sofreguidão. Mas parecia gostar da coisa. Algo beirando o sadismo, como se transar comigo fosse uma penitência ou algo do tipo. Mas isso nunca foi um problema para nós. Havíamos estabelecido silenciosamente que o diálogo seria escasso e o sentimento nulo. Éramos apenas uma válvula de escape um para o outro. Apenas copos ocos tentando despertar algo palpável em uma vida que parecia neblina, sem sentir muito além de solidão, frio e um caminho à frente obstruído por algo quase intangível. E no fim, éramos dois perdidos no mundo que, por acidente, acabamos nos esbarrando em meio a essa névoa, sem nem ao menos notar de qual direção viemos ou que rua tomamos para chegar até aquela cama. Mas chegamos, e aquilo parecia ser o suficiente para durar até a próxima segunda. Era o único dia que nos víamos. E não me entenda errado, era uma boa relação, e era esse o problema. Gente como eu e Camila não simpatiza com coisas boas. A vida nos fudeu tanto, e de uma forma tão suficiente e para sempre, que a gente acaba desconfiando nessas ocasiões. A velha história de que quando a esmola é demais, o santo desconfia, e no nosso caso, nossos santos desconfiavam de muito menos que 30 pratas. Entre nós existia a paixão carnal que se encontra em uma primeira experiência excitante. Era possível ouvir o silêncio reconfortante que existia quando estávamos juntos. O amor inocente de alguém que nunca havia parado para refletir e apenas sentia aquela coisa. Entre nós tudo era intenso, mas de tudo o que sentíamos, o medo era o que mais gritava. A gente tinha medo. Nada disso era verbalizado, é claro. Era algo tão nítido que não exigia voz. Mas o tempo foi passando, e as segundas foram se acoplando às nossas vidas como um ritual, um culto, como alguém de pouca fé que vai à igreja todos os domingos. Quase era uma obrigação para se retratar com o mundo algo que o valha. Mais segundas do que eu poderia me lembrar, mas segundas o suficiente para ir pouco a pouco trincando aquela barreira de medo que nos mantinha distante. Menos sexo, mais diálogo, menos beijos, mais lágrimas, menos distância, mais sentimento. Nada eufórico ou simples. Se eu quisesse conversa, precisava inventar qualquer coisa que eu achava interessante. Caso contrário, ela só se virava e travava sua própria batalha contra o sono. Bem,
Com o tempo fui descobrindo que a melhor forma de estabelecer algum tipo de informação era mencionando uma curiosidade qualquer sem muita relevância. Era uma garota curiosa. Lhe conte de cabo a rabo como Galileu calculou o inferno de Dante, como Alexandre conquistou Tiro, como existia água em luas, da evolução de Darwin até as explorações espaciais. Passei a dedicar parte dos meus dias apenas para estudar sobre algo que pudesse trazê-la para mais próximo de mim. Era praticamente um monólogo, e ela parecia fazer questão de parecer desinteressada, como se me escutar fosse um favor. Mas vez ou outra deslizava e fazia perguntas. Pedia para explicar de outra forma, às vezes mantinha o olhar fixo em mim e isso dizia, bom, pelo menos me dizia, se devia ou não continuar. No rosto, uma expressão apática. O corpo sempre inquieto e, nas segundas difíceis, uma ríspida resposta para que eu calasse a boca. As segundas nunca pararam de vir. E enquanto o homem com ciência e de tempo existir, elas vão continuar. A grande questão é que aquilo já me sufocava. Parecia que uma via de mão única e que só eu tentava trafegar, e por mais que aquilo me machucasse de alguma forma, eu simplesmente não conseguia me desapegar da Camila. Camila. Era uma dependência que se aproximava do físico. O medo havia mudado. Não tinha mais medo de tê-la por perto. Eu tinha medo de que ela não estivesse. Já da parte dela eu não sabia ao certo como interpretar, mas gostava de acreditar que era o mesmo sentimento. Que vivemos segundas o suficiente para nos moldar um ao outro e entrar em equilíbrio. Outra segunda veio, e eu estava ansioso para despejar sobre ela curiosidades sobre o rock nacional. Era o que ela gostava de escutar. Rock. Rock nacional. A ansiedade aumentou quando o tempo mudou. Os 20 minutos se passaram, depois 30. Com 40 fiquei apreensivo. Mas aos 50 minutos depois, ela não chegou. Não zanzou pela cozinha, não bebeu, não comeu. Partiu em disparada para o banheiro e não se demorou. Logo a leoa estava sobre mim. Em seus olhos eu sentia paixão. Em seus movimentos leveza. No seu gemido o prazer, e durante o sexo senti o medo se desfazer por inteiro. Era óbvio que algo havia mudado, e o êxtase foi tão grande que eu esqueci praticamente tudo sobre o rock nacional, imagine. Terminamos e a coisa voltou ao normal. Ela se ajeitou na cama de costas para mim, como sempre. Eu deixei o silêncio se alastrar pelo quarto por alguns minutos, como sempre fazia, e então repentinamente soltei a primeira coisa que me veio à cabeça. Você já parou para pensar que talvez o Renato estava certo? Renato? Ah, pelo amor de Deus, não começa. Ríspida como sempre. Aquela segunda estava toda diferente. Não deixei ela me impedir. Veja, Camila, o amanhã não existe. O que existe é o agora. Esse quarto, essa cama, eu, você, o agora. Ai, não continua. E vai dormir, por favor. É preciso, Camila. É preciso amar as pessoas como se não... Você sabe, como se não houvesse amanhã. Qual é? Pelo menos olha para mim. Ela se virou com brusquidão. Um olhar agressivo. Lábios comprimidos e uma respiração profunda, como se fosse partir para uma briga a qualquer momento. Na hora isso foi irrelevante. Seus olhos estavam vidrados nos meus e o medo não mais existia. Era só isso que eu precisava. Eu te amo. E amanhã pode ser tarde demais para dizer isso. Eu te amo. Disse sem hesitar, sem pensar, sem me questionar. A expressão da garota mudou vagarosamente. Parecia quase decepcionada. Ela deixou o silêncio andar por mais alguns segundos. Segundos o suficiente para eu acreditar que havia cometido um erro.
um sorriso, um beijo suave. Eu também te amo, sussurrou ela. Passamos aquela noite com nossos corpos entrelaçados, como se não fosse possível saber onde ela começava e eu terminava. E naquela noite, a batalha contra o sono era para ser mais uma derrota, mas no fim fomos consumidos e o sono venceu. E pela primeira vez lamentei a vitória. Na manhã seguinte a sentir sair da cama, mas não fiz questão de me levantar. Ela se arrumou e saiu como sempre. Sem um aviso, sem um adeus, sem um único beijo. Foi embora, como sempre ia. Eu continuei na cama por um bom tempo, com a voz dela ecoando. Eu também te amo. A semana passou lenta, como se fosse movida por obrigação. Eu me muni de informações inúteis e esperei a segunda que finalmente resolveu aparecer. Esperei o horário que também apareceu. E esperei por ela. A única coisa que não apareceu. Outra segunda veio. E depois outra. E então mais uma. Elas continuam a vir. Mas Camila se foi. Em meio à mesma neblina que nos encontramos. Do mesmo jeito que nos encontramos. Sem mais nem menos. Sem motivo ou porquê. As segundas continuam a vir. Camila, eu nunca mais a encontrei. E é preciso, sei lá, amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar... Ai, ai. Você sabe, né? Na verdade, não há. Fim do conto. Uau, Wesley! Puxa vida! Mas o que foi isso, meu amigo? Que coisa linda que você escreveu. Gente, eu tenho uma relação aqui com o Wesley, que é o seguinte. O Wesley, ele é um cara que escreve muito bem. E há um ano, aproximadamente, ele escreveu um conto muito bom também, mas não tão bom quanto esse. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é daqueles contos que você tem raiva de não ter sido você que tivesse escrito, né? Ele escreveu o Puta de Boteco. Foi um conto bem bacaninha, gostei, também numa vibe bem assim de relação entre duas pessoas, mas aqui ele conseguiu ser mais visceral. E você é um cara visceral mesmo. Teve um dia que ele me mandou mensagem brava: quer saber? Tira esse conto do ar. Eu falei, tá bom. Né? Só que era outra coisa, assim. E ele é o artista mesmo. E Wesley, eu admiro você muito como artista. Eu sei que você teve momentos difíceis na sua vida e que ainda está superando esses momentos e com consequências muito drásticas, né? Muito fatais ali. E eu espero que você tenha dias muito melhores do que já teve nesses poucos anos. O Wesley é jovem. Wesley Calafate, segue ele tem poucos seguidores. Ele é um cara que é um artista realmente. Eu quero que ele seja muito feliz. E olha, tem uma foto dele aqui que ele até está parecendo o urubu da funerária do rock, com um moicano, com um brinquinho aqui, muito legal. Ó, Wesley, um abração para você, meu querido. Espero que você esteja bem. E quero ler outros contos. E tomara que você não mande eu tirar esse aqui, porque se você mandar, eu não vou tirar. Você pode me mandar pro tribunal, meu amigo, mas eu não vou tirar esse conto do ar, Wesley. Um abraço a você. Sua irmã também é uma pessoa muito gente boa, mandou mensagem para mim também. E espero que ao longo desses 24 anos venham mais 24 e mais 24 muito melhores do que esses primeiros. Antes disso, eu preciso dizer que essa relação, quem já não passou por isso, né? Uma amizade colorida que você vê no curso, às vezes você vê uma vez por semana,
e aí vai ficando com a pessoa ali na hora de ir embora, né? Tá no curso, São Paulo é muito grande, tem muita solidão, a noite paulistana às vezes é fria, e às vezes ela te coloca numa condição, principalmente dos 20 e poucos anos, até os 30 e até depois, né? Você sai do curso, leva a pessoa até a catraca do metrô, até o ponto de ônibus, dá aqueles beijos, você sabe que só vai ver a pessoa novamente semana que vem, e fica aquela relação durante todo o ano, meio amizade colorida, meio... E aí, será que a gente vai se ver um dia, num fim de semana? Será que a gente vai estar junto, numa festinha com amigos, ou só aqui mesmo, esperando o ônibus chegar? Quem já não passou por isso? Mas essa da Camila doeu no peito, viu? Eu voltei aos meus tempos de garoto, quando eu era enganado pelas meninas, e às vezes enganava também. Embora eu considere que a música que mais descreve essa relação que eu me senti mais transportado foi Ainda é Cedo, e não o Pais e Filhos, né? Eu ainda fiquei mais lembrando né? E eu disse, ainda é cedo, muito bom, né? O rock nacional, bacana. Gostei desse background que você colocou aí, da música. Pô, gostei de tudo, viu, bonitão? Ok? Até a próxima, meu querido amigo. E até a próxima, você que ouviu até agora. Tchau! É assustador, não acha? Saber que somos, sei lá, quase 8 bilhões de seres humanos no mundo. E mesmo assim, às vezes nos sentimos sozinhos. E essa sensação de solidão nos traz sentimentos confusos. Será que eu não sou o suficiente? O que falta em mim? Onde exatamente está o meu eu? Por que eu não consigo ser como deveria ser? Será que as pessoas realmente gostam de mim? Será o meu jeito de falar, o meu jeito de ser, o meu jeito de sentir e demonstrar? Por que a solidão traz tantas dúvidas? No fim, a solidão só é reconfortante quando é uma opção. Quando ela se impõe da forma agressiva que tem costume, é como estar num quarto escuro, tateando às cegas em busca da porta que pode nos levar a algum lugar. Esse lugar não importa muito. Ele só precisa ter luz. Algo que faça ser possível distinguir entre estar de olhos abertos ou fechados. Algo onde a distância é irrelevante. Algo que mostre uma direção a seguir. Algo que nos faça acreditar que ainda temos uma chance. Afinal, a esperança deveria ser a última que morre. Era o que me diziam. E era isso que me fazia continuar vagando por aquele quarto. Era uma terça-feira. Eu sei disso porque me lembro da segunda. E porque me lembro do dia anterior é irrelevante para o presente e o futuro. E que maldita seja a capacidade de se recordar. Pois graças a isso sou capaz de sentir algo tão único como o ontem. E graças a isso me martirizo por não ter sido capaz de viver o dia anterior como eu idealizo hoje. Mas não era apenas isso. Às terças me dedicava à arte, ao palco, ao personagem, figurino, cenário. Às terças eu me dedicava ao teatro. Aquele diminuto espaço onde eu conseguia observar a chama oscilante da vela que seguia em meio ao breu. Já que naquele lugar eu poderia ser quem eu quisesse, ou o que eu quisesse, e qualquer coisa que não se assemelhasse a mim já era o bastante para eu conviver com o reflexo julgador que encontrava diante do espelho. As terças eram como magia. Vivia tirana rainha de copas. Competi como Mob Dastardly. Salvei a noite como Batman. Lutei contra as pequenas meninas superpoderosas e
e adentrei em mundos onde a minha existência nunca existiu. Vivia histórias de grandes personagens, de grandes autores, dirigido por grandes diretores, até me sentir o grande suficiente para me dar ao luxo de ter a coragem de finalmente me assumir como protagonista e escrever minha própria história. Subir ao palco com aquilo que realmente queria dizer e não com o que precisava dizer. Despejar sobre a plateia tudo aquilo que condicionei dentro de mim durante todo o percurso que traçava em meio à escuridão, só para sentir aquele único, reconfortante e breve momento de calor. O calor que afugentava a solidão. O calor que a cada palco se tornava mais intenso, a cada ensaio mais vivo, a cada texto menos sozinho, a cada texto menos só. O texto era a única coisa que eu tinha. O texto me escutava, porque minha voz o fazia percorrer o ambiente. O texto falava porque ele era minha orientação. O texto nunca e jamais vai me julgar, porque ele não se importa. Ele apenas existe, com a única função de acalentar aqueles que o buscam. O texto era a chama da vela que nunca oscilou perante qualquer ventania. O texto nunca me traía, porque ele nunca mudava. O texto. Bom, era isso que eu precisava fazer. Escrever um monólogo. Seria apenas eu e a droga de um único amigo que eu tinha. Noites e noites travamos batalhas para ser uníssono, para que eu e ele fôssemos o mesmo, e decidimos de forma natural que a única coisa que tínhamos em comum era a porcaria da solidão imposta. Porque se ninguém me escuta e ninguém o lê, então não existíamos. E estar vivo e sentir que não existe é como ser insignificante, e ser insignificante é como não existir. Terça após terça, e após terça, e após terça. Letras, palavras, linhas, parágrafos e mais parágrafos, até considerarmos aceitável. Até sentir que iríamos conseguir transmitir a solidão que nos assolava, até finalmente ser concluído. Aquele texto era a vela que foi moldada na solidão, desde o molde da cera até o pavio, e tudo o que eu precisava fazer era finalmente ser o calor que a manteria acesa, e assim caminharíamos lado a lado pelo breu com a solidão, sendo apenas a escolha frágil de um único sopro. Às vezes, jogado em meio à escuridão, além de perdidos, o ar parece pesado e opressor, fazendo de tudo para nos diminuir cada vez mais, nos afundar cada vez mais, nos questionar cada vez mais, e talvez com sorte isso leve a alguma coisa. Quando nos encontramos a sós, questionamos-nos sobre o que está errado com a gente, ou onde estamos errando. Podemos acabar escutando um sussurro de resposta vindo do centro, lá de dentro. Algo sutil como uma brisa fresca em um dia abafado. Algo como reflexo em um espelho embaçado pelo vapor que, aos poucos, limpamos para revelar a nossa própria imagem. E diante de nós mesmos temos a oportunidade de usar a sinceridade como nunca pensamos em fazer com alguém, usando da solidão, um lugar para desmantelar o que somos, através da verdade mais pura e íntima que podemos ter. Este é o momento em que dizemos, ou temos para dizer, sem medo de julgamentos exteriores, é o momento de falar. Eu errei, eu fui falho, as coisas não funcionam desse jeito,
Eu devo desculpas, eu devo beijos, eu devo abraços, eu devo obrigados, eu devo mudar, eu devo fazer. E talvez com essas afirmações, que só na solidão não são desconfortáveis, possamos encontrar o caminho que leva até a porta em meio ao breu daquele quarto, e ao abri-la podemos nos deparar com alguém muito semelhante a nós. Mas a diferença está no quanto aquela pessoa na nossa frente conhece a si mesma e como esse conhecimento que ela possui pode levá-la para um caminho novo, um caminho que a tornará melhor. As luzes se apagam. O monólogo termina. Conseguimos. É o que penso. Mas não houve aplausos, nem plateia, ou até mesmo um palco, e eu sabia que nada disso ia acontecer. Mas o texto não. O único sopro foi o que eu precisei para apagar todas as terças em que esse monólogo foi a minha companhia. O texto nunca me traiu, mas eu sempre o apunhalei pelas costas, todas as terças, quando construo, o destruo e o apago. Terça-feira, o dia que desisto do texto, do teatro, da arte, o dia que eu desisto de mim. Mas logo outra terça vai chegar, e até lá vou continuar caminhando às cegas nesse quarto, porque eu sei que ainda preciso de muitas terças escuras, até me deparar com a qual não vou conseguir apagar com um único sopro. Terça-feira, de Wesley Calafate, para o canal Conta um Conto. Meu nome é Wesley Calafate e este é meu conto chamado Quarta-feira. Para entender melhor, ouça os dois primeiros, segunda e terça. Nos últimos anos eu morri tantas vezes e de tantas formas diferentes que nem ao menos sei dizer se realmente estou vivo. Talvez tudo isso não passe apenas de um surto psicótico ou um sonho lúcido interminável. Sabe, às vezes eu tenho a certeza de que não sobrevivi ao primeiro incidente de anos atrás. E às vezes as coisas são simplesmente boas demais para serem reais. De qualquer forma, a vida não me faz sentido. Nunca fez. Mas nos últimos tempos, a guerra contra o real e o imaginário, sei lá, ganhou forças descabidas. Eu penso demais, sinto demais, lembro demais e talvez seja esse o problema. Para que eu sinta algo, eu preciso que esse algo seja intenso ao ponto de me marcar a pele. Eu preciso sentir essa coisa percorrer nas minhas entranhas como se fosse algo vivo me bailando por dentro. Caso contrário, não me serve de nada. Quando estou feliz é como se eu fosse explodir de dentro para fora. Mas quando eu estou triste, eu tenho medo de acabar me explodindo, de fora para dentro. É claro que, bem, nem sempre foi assim. Pelo menos eu gosto de acreditar que não. Mas assim como todo o resto, eu também não tenho certeza. De qualquer forma, o tempo passa, não é? E a gente acaba aprendendo a coexistir com esse tipo de coisa. Vamos nos ajustando, entendendo e dançando conforme a música, já que aparentemente não podemos trocar o disco. Eu não sei exatamente onde meu caminho se tornou estreito e pedregoso, deixando de ser uma trilha para se tornar uma escalada, daquelas íngremes, de uma montanha da qual eu nunca vi o cume. Montanha essa que, a cada fresta em que me agarro, pode ser a última.
pois nelas não há firmeza, certeza ou segurança. São apenas frestas vazias, onde eu rezo para que me suportem apenas pelo tempo suficiente de eu encontrar outra e continuar rumo ao cume desconhecido. Mas para quê? Por que eu continuo subindo? Eu não estou alto o bastante para a queda ser fatal? Eu acho que ainda não. Eu não sei exatamente quando meu caminho mudou, mas sei que aquela quarta-feira foi uma das responsáveis por essa mudança. Naquela quarta-feira, eu não acordei, pois não consegui dormir durante a terça. Estava em uma guerra involuntária contra o sono novamente. A falta da maldita medicação me leva a essa condição, e a cada dia sem dormir fazia com que o próximo ficasse ainda mais confuso. Era como se pouco a pouco eu fosse saindo do meu corpo e passasse a ver tudo de outro ângulo. Olho para baixo e lá estou eu, tragando um cigarro em um movimento mecânico. Minha expressão é reflexiva, mas sei que, bem, há nada passando pela minha cabeça. Respiro fundo e, quando dou por mim, percebo que eu não estava sentado ou fumando. Ainda estava na cama. Na cama. O tempo simplesmente deixa de se fazer coerente. Passa por mim tão rápido que nem ao menos o consigo sentir. Ou então tão devagar que é como se eu estivesse ao contrário. As vozes se fazem presentes. Algumas chegam até mim e é como se colidissem contra a parede. Outras são tão nítidas como a de qualquer pessoa, mas essas não têm rostos ou formas. São únicas e exclusivamente minhas. Levanta! Você não vai conseguir! Levanta! Você é um fracassado! Levanta! É preciso falar mais alto que elas, mas sem que ninguém escute. As pessoas não entendem, ou não querem entender, ou simplesmente não acreditam. Sabe, chega uma hora que a gente cansa de lutar contra essas coisas. Afinal, o problema é meu. E sou eu quem precisa entender e lidar com isso. As pessoas estão ocupadas demais com os próprios problemas e ninguém as pode culpar por isso. De qualquer forma, lá estava eu na avenida. Não era uma avenida extensa, mas havia um bom número de pessoas. Alguns comércios fechando, outros abrindo. Muitas pessoas indo de um lado para o outro, ligeiras, com pressa, conversando, gritando, se esbarrando. Muitas vozes para se escutar ao mesmo tempo. E é difícil respirar quando isso acontece. Quando percebo, estou olhando para baixo de novo e lá estou eu, sentado em meio à avenida abarrotada de pessoas, fumando mecanicamente como sempre. Respiro. Ao abrir os olhos, estou na cama. Mas sei que ainda não estou acordado porque me mexer é inútil. Meus pulmões, como se estivessem acorrentados ao meu peito, sofrem. Logo ele aparece na porta. A porta que sempre está do lado errado. A porta que me faz ter a certeza de que aquilo não é real. E por mais que eu saiba que ele não existe, quanto mais próximo ele chega mais perto, meu coração acelera. Eu nunca entendi de onde ele surgiu, mas sempre me pareceu alguém familiar. Porém seu rosto ainda não possui olhos. Sua pele cinza não se encontra em um ser humano. Os braços são longos demais, as pernas finas demais. E quando suas mãos envolvem meu pescoço, sinto o frio do seu corpo. O toque como se fosse feito de musgo. Ele me sufoca por um tempo. Eu recobro o ar, mas ele insiste. Acorda! Você não consegue, acorda! Você é um fracasso, acorda! E eu acordo, ofegante, como sempre acontece nessas situações.
Espero o coração voltar ao seu ritmo. A porta está do lado certo, o que significa que eu estou acordado. Pela janela já não sinto mais o sol. A noite se fazia presente e por um momento pensei que havia passado o dia todo na cama. Mas minhas roupas indicavam o contrário. O que será que eu fiz dessa vez? O que será que eu fiz? Perambulei pela casa à procura de alguém. Nunca é bom ficar sozinho nessas ocasiões. Mas eu estava. Você não consegue. Você não vai conseguir. Você é um fracasso. Não havia muito mais o que dizer a elas. A cada dia estavam mais certas. O melhor a se fazer era voltar para a cama e esperar aquela quarta passar. Assim como havia esperado os últimos dias. Só precisava aguentar até a segunda. Hora ou outra a exaustão iria me consumir. Eu só precisava esperar. Eu só precisava ser forte por mais alguns dias. Era só isso. Ser forte. Bem, contei todas as ranhuras, as linhas, os buracos, pisos e livros que tinha pelo quarto. Precisava focar em qualquer coisa para não escutá-las. Às vezes funcionava, às vezes não. Elas não se manifestam da forma sombria como costumamos ver nos filmes, ecoadas e vindo de várias direções. Bom, pelo menos não é o meu caso. Quando alguma delas resolve falar, é como se estivesse em minha frente, alta, clara, nítida. Você escuta vozes de comando? É o que todo psiquiatra me pergunta. Não, é o que eu sempre respondo. Elas falam coisas ruins para você? Ou sobre você? O tempo todo. Sempre o mesmo diálogo. Nunca um diagnóstico. Remédio em cima de remédio. Como eu dizia, acho que faltava pouco para o dia acabar. As ruas estavam praticamente vazias. Poucos carros passavam. A maioria dos lugares estavam fechados, assim como as pessoas que encontrava. As casas apagadas, com exceção de uma ou outra. Sempre que eu vejo uma casa, me questiono quais histórias habitam dentro dela. Como seria o cheiro da cozinha, da sala? Como seria a relação entre os que transformam aquele lugar em um lar? Em meus devaneios, gosto de acreditar que, sei lá, talvez são felizes, que levam uma vida boa. Era assim que deveria ser, não é? E era sobre isso que eu pensava até olhar para baixo e me deparar comigo mesmo, sentado, fumando mecanicamente de novo. Ao longe, um forte clarão amarelado se aproximando. Bastava respirar e eu voltaria como sempre. Você não consegue. Você não vai conseguir. Você é um fracasso. Tens razão, respondi. Respirei e quando dei por mim, não estava na cama, estava onde exatamente me mandaram estar. Só tive tempo de reconhecer os trilhos, o clarão à minha frente e fechar os olhos. Maldita quarta-feira. Conta um Conto apresenta de Wesley Calafate. Quinta-feira. Narração Marcelo Fávaro. Uma vez me disseram que o ódio mais puro nasce do amor mais verdadeiro. Não precisa ir muito longe para entender que isso se aplica a praticamente tudo o que sentimos e consideramos opostos. Amor e ódio, diversão e tédio, calma e raiva, simpatia e antipatia, alegria e tristeza. A questão em si não é o sentimento, mas o tempo que dedicamos àquela pessoa ou àquela coisa e a recompensa que recebemos.
Em algum momento, datas comemorativas devem ter sido bem importantes para mim. Porque, hoje em dia, esses pequenos fragmentos de tempo, nos quais a alegria deveria se fazer presente, enchem-me de tristeza. Todas as datas especiais são assim, mas nenhuma delas me traz um sentimento tão avassalador quanto a virada de ano. Sendo mais específico, durante os 10 segundos finais do ano. Sabe? 10, 9, 8. Quando todos contam regressivamente. 7, 6, 5. Alguns vidrados na TV vendo a mesma cena se repetir todos os canais. 5, 4. Outros com seus pés na areia, ansiosos pelo show de luzes vibrantes que logo vão explodir no céu, ou por ter a oportunidade de finalmente beijar aquela pessoa que desejou durante todo o ano. 3, 2, não importa onde seja. Você olha ao redor e encontra risos, gritos, pulos, abraços e até lágrimas. De qualquer forma, aqueles mais próximos a mim sabiam muito bem dessa minha insatisfação, até porque todos os anos eu os lembrava disso. A maioria se cansava rápido de toda a minha lamentação e dava um jeito de se afastar, sabe? E os que não se afastavam se mantinham próximos graças a Marcos, e não a mim. Marcos, sem dúvida, era meu melhor amigo, isso? Talvez o único. Talvez por isso mesmo o melhor. Mas isso não faz diferença. O que vem ao caso é que esse momento do ano era bem importante para ele. Porque assim que o ano terminava, ele automaticamente ficava mais velho. Sim, segundo ele, a vantagem de ter nascido no primeiro dia de janeiro era que, bem, ele podia imaginar que todos estavam comemorando seu aniversário. E a desvantagem era que ninguém se lembrava de lhe dar parabéns. Ninguém se lembrava de lhe dar presentes. Ele gostava de viver a filosofia de que a vida de perto é uma tragédia e de longe é uma comédia. Usava isso como argumento para fazer piada com tudo. Era um humor controverso de Marcos. Irônico, depreciativo. Quase sempre era assim. Era uma das coisas que tínhamos em comum. As outras eram os problemas com a vida, e isso nos mantinha mais unidos. Basicamente passávamos pelas mesmas coisas, mas por óticas diferentes. Enquanto ele ria, eu reclamava. E essa relação funcionava bem, principalmente nas rodas sociais. Éramos o equilíbrio perfeito para o entretenimento casual, o casamento entre a alegria e a tristeza, como o gordo e o magro, e como no famoso programa, nossas aparições em públicos eram praticamente ensaiadas. Não que ensaiássemos algo realmente, isso não. Apenas sabíamos. A gente tinha papéis. E tudo fluía bem. Ele tinha o papel de contar a história com todo o seu jeito cômico de ser. E eu a pontuava com as partes dramáticas. E em cima disso, saía a graça. Exagerávamos, sim, na interpretação dos nossos personagens, que éramos nós mesmos. Aumentávamos, mas nunca inventávamos. Nos conhecemos em uma quinta-feira. Não tem como esquecer isso, porque faz parte do nosso repertório contar sobre. Eram 6 da manhã, o ônibus estava lotado. Em uma de suas freadas bruscas, fomos de encontro um ao outro. Testa com testa, sabe? Toque! Quase resultando num beijo, o que foi o suficiente para ele desatar a rir junto com os que viram a cena. E em seguida se apresentou e disparou assunto em cima de assunto, e foi, e estava empolgado e ansioso para o primeiro emprego. Era quinta, era o dia da integração. Eu desci no ponto errado, e no fim dessa história termina com o nosso reencontro na sala de integração.
comigo chegando quase meia hora atrasado por ter feito o resto do caminho a pé. Era o nosso primeiro trabalho, na mesma empresa, com a mesma função. E descobrimos isso só no momento em que eu cheguei na sala. Pareceu-me justo sentar ao seu lado. E depois disso, eu não lembro de um único dia no qual nos separamos dentro daquela empresa. Pelo menos até eu ser demitido por justa causa. Depois desse dia, passamos a nos cumprimentar com um toque de testa. Era estranho, não era? Mas era engraçado, sabe? E a parte dessa história que só eu sabia era a que, entre continuar naquele ônibus escutando um estranho falar ou andar por meia hora, eu escolhi andar. Marcos era um sujeito extrovertido, sentimental, o tipo de pessoa que se consegue gostar rápido, porque mesmo durante uma história triste, ele conseguia fazer as pessoas rirem. Isso resultava em muitas pessoas o convidando para muitas coisas. E depois de algum tempo de convívio, ele passou a me arrastar junto para essas coisas. Nosso teatrinho era bem requisitado, vejam. A cada nova festa, noites de jogos, idas a bares ou pizzarias, eram novas pessoas que entravam na vida dele e novas pessoas reunidas ao fim do ano para comemorar. A data, o lugar e o motivo eram sempre os mesmos ali. As pessoas não. Em uma dessas viradas de ano, por algum motivo não conseguimos chegar a tempo no lugar de sempre. Faltava pouco para os fogos, então ele simplesmente sentou-se no acostamento da pista e esperou. Eu fiz o mesmo. Era a minha função. Sempre estar ao seu lado. Foi a primeira vez que eu fiz a contagem regressiva. Foram os 10 segundos mais marcantes que eu já vivi. Foram exatos 15 minutos de luzes coloridas no céu, e aquela foi a melhor virada de ano que eu já tive. Ao redor não havia risos, não havia gritos, pulos, abraços ou lágrimas. Apenas eu e ele olhando o céu. Foi quando percebi que, para o Marcos, o lugar e as pessoas não faziam muita diferença. Era a data em si que significava algo. E realmente, depois daquele dia, passou a significar. Quando o céu voltou ao breu, a gente se abraçou e demos nosso famoso toque de testa. Saímos sem rumo naquela noite, andando e conversando até o dia amanhecer. E durante o caminho que percorremos, encontramos muita gente. Mas nenhuma pessoa fez muita questão de ficar. Precisavam comemorar o ano novo em um lugar melhor do que nas ruas. Você perdeu seu momento de reclamar, disse Marcos, mudando de assunto sem motivo. Não tinha público. Não tinha público suficiente para isso. Ano que vem eu reclamo em dobro, pode deixar. É que eu achei que você já reclamasse em dobro todos os anos. Talvez o ano que vem eu nem vou te escutar. Eu garanto que vai. Se você diz, quem sou eu para ir contra? A virada chegou ao fim. O ano era novo, mas os problemas eram velhos. Os meus, os dele, novos problemas surgiram e já não éramos mais tão próximos. A gente se via às vezes, quando ele aparecia sem avisar com algo para a gente comer, ou quando eu aparecia sem avisar com algo para a gente beber, e depois de semanas sem trocar uma única palavra, bastava apenas um toque de cabeça para ser como se aquele intervalo de tempo, sabe, que a gente ficou sem se falar, nunca houvesse existido. As coisas continuavam as mesmas entre nós. Fazíamos piadas depreciativas, ele me atualizava sobre sua vida, depois eu fazia o mesmo. Às vezes passávamos apenas algumas horas juntos, às vezes alguns dias, e então vinha um longo período sem se ver. E ver esse tipo de relação é algo difícil de se encontrar. Mas de alguma forma, graças a esse comportamento, eu me sentia seguro em amá-lo.
Eu o amei de corpo e alma. Eu o amei por completo durante toda a nossa amizade. Hoje em dia, parte de mim continua o amando. E outra parte o odeia profundamente. Porque o mais justo seria eu estar naquele caixão e não ele. Afinal, minha função era sempre sentar ao seu lado. Mas naquele ano, eu simplesmente não consegui. Durante o velório, nosso último toque de cabeça provavelmente foi a coisa mais estranha que aconteceu. Eu não me importei. Ele provavelmente teria achado engraçado. Quanto aos 10 segundos finais do ano, não importa mais o que aconteça. Serão sempre os mesmos 10 segundos que contamos juntos no acostamento daquela pista. 10 segundos de amor e ódio. 10 segundos de alegria e tristeza. Marcos. Sabe, Marcos, você foi o melhor amigo que eu tive. A pessoa mais engraçada que eu já conheci. Morto, aos 19 anos, pelas próprias mãos, em uma quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2015. Conta um Conto apresenta de Wesley Calafate. Sexta-feira. Narração Marcelo Fávaro. Sabe, tem certas coisas na vida que simplesmente são grandes demais pra gente assumir sem sentir um certo nível de vergonha. Uma profissão desvalorizada, uma ocupação social que ninguém respeita, o lugar onde a gente mora, a família que temos, o gênero pelo qual a gente se sente atraído, o passado que a gente viveu, ou até mesmo o simples ato de pedir ajuda. Eu já senti todas essas vergonhas, mas a que mais me atormenta até os dias atuais é a necessidade de assumir um vício extremamente destrutivo. E olha que eu possuo alguns. Já consegui me livrar da grande parte, e eu nem sei como. Mas isso parece que não faz nenhuma diferença. Porque uma vez viciado, sempre vão te tratar como um. Entre os quais, ser um alcoolista é o que me traz mais problemas. É algo mal visto e pronto. Não merecedor de razões, explicações, argumentos ou ter uma ideia genética propícia. Nada vai justificar seus vícios, principalmente para aqueles que mais queremos que entendam. Pelo menos o álcool não sofre tantas represálias sociais como as drogas que a gente não compra licitamente. De qualquer forma, eu tento controlar meus impulsos. Sufocar os gatilhos e evitar o álcool. Isso geralmente funciona até a sexta-feira. Porque sexta-feira é um bom dia da semana para começar a beber. Não que os outros não sejam igualmente bons, mas na sexta-feira existe menos julgamento. Afinal,
Sexta é dia de beber, de comemorar a árdua semana que enfrentamos. É uma questão de bem cultural, ao meu ver. Beber ao meio-dia de uma sexta-feira recebe muito menos atenção do que beber ao meio-dia de uma segunda. Vocês vão concordar comigo, não vão? Bom, já que aparentemente sexta-feira é o dia convencional de beber, eu me sinto seguro durante toda a semana, para quando esse dia chegar eu possa me deleitar sobre o meu vício com um pouco mais de paz e simplesmente aproveitar a calma daquele momento. E não é só uma calma exterior, é principalmente a calma interior. Eu não bebo porque estou triste ou feliz ou por achar que mereço aquilo. Não. São apenas dois simples motivos. O primeiro é óbvio. A dependência, claro. A necessidade de me entorpecer. E o segundo é o fato de que durante as sextas, enquanto eu bebo, posso me dar ao luxo de pensar. Pensar em algo diferente que não seja meus problemas ou os problemas dos outros. Durante aquelas horas de toda sexta-feira, eu tenho a mente livre para qualquer coisa. Geralmente eu gosto de decorrer sobre a vida, não a minha, mas a vida como conhecemos, ou como eu conheço. Existe toda uma preparação para essa ocasião. É algo semelhante a preparar o ambiente para uma longa meditação. Veja, uma boa música, um bom lugar, ninguém à minha volta e muita cerveja. A primeira lata é bem apreciada. Saboreio em goles curtos, imaginando sobre qual poderia ser o tema para aquela sexta-feira. Termino a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e quando percebo, ao canto já se formou um amontoado de latas vazias. E a vida se parece com isso. Um amontoado de latas vazias. Coisas que eu consumi por um momento de prazer até não sobrar nada que alimentasse a minha satisfação carnal ou espiritual. Até que se tornasse apenas um objeto descartável que eu posso jogar em um canto qualquer sem dar nenhuma importância ou significado. E ao fim, desprezo o resto e busco a próxima lata. E depois a outra, e a outra, e a outra, atulhando todas elas em algum lugar vazio dentro daquela minha rasa, mesquinha e ignorante concepção do que chamo de vida. Vida essa que nem ao menos construí. Vida essa é onde eu me considero digno de domínio, afinal, antes mesmo de eu entender o que era enxergar, já existia alguém para me mostrar para onde olhar. Mas isso é o início dessa tal de vida, seja a minha, a sua ou a próxima que está por vir. O início é sempre o mesmo. A única coisa que destoa é o quanto dói ser arrancado daquela casa engraçada, que não tem teto, que não tem nada. Sim, às vezes a vida me parece um amontoado de latas vazias que de tanto consumir passa a crescer junto de mim. E aquele canto vazio da minha frágil concepção de vida vai aos poucos se tornando um monstro que vive embaixo da minha cama. Eu não o vejo, mas eu sei que ele está lá, pronto para me atacar no primeiro deslize dos meus pés por debaixo das cobertas. Mas o tempo faz o seu trabalho de ser contínuo e constante, dando sentido, forma e presença. É isso que nos faz entender, não é? O tempo, contínuo, constante, incessante. É ele que nos faz perceber que o que um dia foi apenas uma lata passou a ser um fardo, e esse fardo me obriga a encarar o breu que habita embaixo da cama. Mas não demora muito até perceber que aquele monstro
nada mais era do que o meu desleixo, a falta de compromisso, a falta de responsabilidade ou até mesmo de sensatez. E depois de enfrentar um amontoado de latas que parecia um monstro, mas na verdade não passava de pequenos pedaços de mim, que eu fui fragmentando baseado em uma desculpa qualquer, apenas para fugir da dor momentânea que eu senti enquanto consumia o líquido estarrecedor. Eu creio que por vontade própria ou alheia, necessidade, dúvida ou curiosidade, creio eu que chega a sexta-feira inevitável, aquela sexta que você se encontra soterrado por latas vazias, coberto o bastante pelo sentimento de culpa para ser capaz de finalmente organizá-las. Mas como organizar um amontoado de latas vazias? Me diga. Como organizar a vida? Me diga. Talvez de forma cronológica seja a melhor opção, para que nada fique para trás ou seja esquecido. Eu me afundo naquele amontoado, cada lata com um rótulo, cada rótulo uma parte de mim. Em meio a tantas latas difusas, encontro aquela que estampa a palavra família. No fim das contas, esse foi o meu primeiro contato com o mundo, não foi? Ou pelo menos com aquilo que eu acreditava ser mundo. O que eu via, o que eu sentia, tocava, ouvia. Um mundo que só se estendia até onde eu podia tocar. Um mundo que cabia nas pequenas palmas de minhas mãozinhas. Um mundo esse que pouco a pouco era torcido, girado, amassado dia após dia, para que quando fosse preciso ir além das minhas pequenas mãozinhas, eu estivesse preparado. A bem verdade, nem era o mundo que se remendava, mas naquela época o mundo era eu. Eu apenas não sabia disso. Família. É a primeira lata a ser colocada no seu devido lugar. A lata que será a base de toda a estrutura dessa organização. Mais a fundo acabo encontrando escola. E parece que é nesse ponto da vida que as coisas começam a deixar de fazer tanto sentido. Esbarramos-nos, falamos e até brigamos com outros mundos que foram torcidos, girados, amassados de formas diferentes. Afinal de contas, cada um teve seu modelador. E nunca encontramos alguém que foi modelado bem o suficiente para encaixarmos sem esforços. É como um grande quebra-cabeças, composto por peças de diferentes imagens, que tentam a todo custo formar um panorama confortável. Nunca é confortável. É quando passamos a deixar de ser completamente modelados pela primeira lata e nós mesmos começamos a nos torcer, girar e amassar só para tentar fazer parte de um todo ridículo. Às vezes conseguimos, às vezes não. Às vezes é confortável por um tempo, às vezes forçamos o conforto nos torcendo, girando e amassando cada vez mais, até chegar ao ponto de nem ao menos saber que forma a gente tem. Que forma eu tenho? Escola se torna a segunda parte dessa estrutura, nessa tentativa de organizar as coisas. Prossigo em meio àquele conglomerado de latas soltas e chego a encontrar a terceira, que passa a transformar a organização em uma pilha e nela está escrito relação. A princípio me vem na cabeça aquela peça a qual melhor me encaixei, aquela que chamei de amigo. Aquela que passamos tanto tempo juntos se torcendo, girando, amassando em conjunto. É uma relação recíproca, confortável, estável. Mas como todo o resto que está à minha volta, acabou se tornando parte de uma lata vazia. Afinal, o tempo continuou. E ele tem o estranho costume de mudar as pessoas. Mudar o suficiente para que as coisas não se encaixem mais. Mas isso vai e vem. Hora ou outra há de acontecer, porém, dentro dessa mesma lata é possível encontrar o que um dia chamei de primeiro amor. E essa lembrança é mais forte. Vocês sabem que é. Sempre é. Talvez não pela pessoa em si,
mas por causa do tal amor. Parecia tão singelo e simples e maravilhoso naquela época. Ou não? Ai, o amor já foi simples para você? Você sabe qual é o seu sentido, o seu significado, a sua importância, a sua relevância, a sua duração, o começo, meio e fim? Você sabe algo sobre o amor? Você já amou? São muitas perguntas. São com muitas respostas. Certas demais, erradas demais, relevantes demais, irrelevantes demais. O amor é simplesmente demais para se prender a uma lata vazia. Então eu deixo o amor em um bom lugar. Ele até merece. Mas não há mais tempo para se prender em uma única lata, então eu volto para o emaranhado de alumínio gélido e cilíndrico. Preciso encontrar por aquele que leva o título de trabalho. Porque foi por isso que eu entrei na escola, não foi? Para que, quando eu saísse, estivesse bem torcido, bem girado e bem amassado. Pelo menos o suficiente para conseguir um trabalho. É para isso que elas servem, não é? Foi para isso que foram criadas, não foi? Ou elas também foram giradas, torcidas e amassadas com o tempo? Hã? Moldadas para moldar um ser humano pré-moldado para ele ser funcional, operacional, ligado a tantas letras e números ao ponto de deixar de lado toda a arte e filosofia, toda a história e sociologia, todos os sentimentos, dor e agonia. O prazer de seguir aquilo que um dia sonhou em ser e que encontrou dentro de uma lata vazia. Trabalho. Se torna a quarta parte da pilha organizada, se equilibra com dificuldade, treme, às vezes cai, mas volta para o seu lugar. Trabalho. Preciso dessa lata. É ela que vai reger a estrutura da formação de todo o resto da organização, porque sem ela não vou conseguir ir adiante. Ela traz o sustento, ela traz os animais em extinção estampados em papel, e esse papel é o que passa a te girar, a te torcer e te amassar. Precisa tomar cuidado, viu? Porque esse papel pode até matar, mas rege o mundo e é impossível não usar ou precisar. Papel que se tornou o atual capitão do mato. Na verdade, nunca deixou de ser, não é verdade? Mas o tal do tempo tem o costume de mudar as coisas. Às vezes enfraquece, às vezes fortalece. E eu sei o que ele fez com esse papel. E você também sabe. Da peça ele é o diretor. Da música o compositor. E de todos os ismos é fornecedor. E aqui não vale muito. E lá fora está valendo menos. Papel que traz as outras latas. Casa é a quinta, carro é a sexta, viagens a sétima, luxo a oitava, despreocupação a nona, conforto a décima. E eu nem sei para que tentei empilhar tantas latas. Afinal, só cheguei até a terceira e me considero com sorte. Tem muitos por aí que param na segunda, outros ficam na primeira e muitos mais nem latas têm. Não tem monstro debaixo da cama, porque não tem cama. Não é torcido, girado e amassado pela escola, porque às vezes nem sabe o que é isso. Não tem relação, porque para isso precisa viver, coisa que a maioria não faz. Não tem trabalho porque não tem escola, não tem papel porque não tem trabalho, e não tem relação porque não tem papel. Às vezes a vida me parece um amontoado de latas vazias. Mas na maioria das vezes, a vida só me parece vazia. Mas quem sou eu para falar sobre a vida? Eu não passo de um bêbado conversando sozinho com latas ao meu redor. Durante uma noite de sexta qualquer,
que vai se perder no meio de tantas as outras, sem muito o que fazer além de acumular mais latas vazias, em um canto qualquer do que eu chamo de vida. E aos que sentiram falta da continuação dessa série, que iniciou na segunda-feira, terça, quarta, quinta e agora sexta, eu devo dizer que a culpa foi minha, e não do autor, pois eu já estou com esse texto há mais de um mês. Eu acho até que quase 2. Conta um Conto apresenta de Wesley Calafate. Sábado. Narração Marcelo Fávaro. Eu estava caminhando a esmo pelas ruas e pela noite, como eu sempre costumava fazer quando não sabia mais o que fazer. Eu já tinha bebido o suficiente para me considerar bêbado, mas isso não fazia nenhuma diferença. Simplesmente me levantei e saí, sem avisar, sem me arrumar, sem nem ao menos pensar ou planejar no que iria fazer. Saía só, como em uma terça-feira qualquer. As únicas coisas que sempre precisava ter eram o meu maço de cigarro e a noite. De preferência um cigarro barato. E uma noite de brisa forte, ou pelo menos uma ventania suave. Era uma grande cidade. Minhas caminhadas levavam horas, ou apenas minutos. A graça estava em ir reto até encontrar uma esquina que me desse vontade de dobrá-la, e depois outra e outra, até finalmente me sentir completamente perdido. Eu sempre me sentia assim. Perdido. Perdido na vida, perdido na alma, perdido no espírito. Me perder nas ruas fazia com que eu tivesse um objetivo, pelo menos. Me fazia sentir que realmente existia. Ou pelo menos, por um tempo existia. Parecia ser o suficiente. Mesmo sendo um objetivo tão insignificante quanto o simples ato de voltar para casa, já era algo. A cada nova caminhada, esse objetivo se tornava cada vez menos interessante. Essa era a verdade. Eu não sabia exatamente onde estava e nem por quanto tempo havia caminhado naquela noite, mas estava cansado, isso sim. E havia encontrado uma praça. Uma daquelas praças pequenas e meio abandonadas que toda a cidade tem. Aquelas que parecem ter sido colocadas no lugar, lá naquelas condições, já com os bancos quebrados, os postes apagados, o mato alto e árvores que transmitiam suas idades através dos seus tamanhos e aquela quantidade de musgo em seus troncos. Aquele tipo de praça que os pais não levariam seus filhos para brincar. Aquele lugar com características tão únicas que ninguém se dava ao trabalho de reparar, porque simplesmente não valeria o tempo. Era nesse tipo de praça que eu me sentei em um dos poucos bancos que ainda serviam para sua devida finalidade. Acendi mais um cigarro e resolvi olhar ao redor, na tentativa de reconhecer o lugar, porque eu tinha certeza de nunca ter ido até aquela praça. Mas eu sentia que tinha algo que me era familiar. A rua em si parecia um cemitério de carros velhos, tão abandonados quanto a praça ou ainda mais. As poucas casas seguiam a mesma harmonia e eram separadas por um ou outro terreno baldio e, por fim, um prédio, que, para minha surpresa, na verdade, a minha não surpresa, estava tão abandonado quanto o resto ao seu redor.
Aquilo até me parecia justo. Um ambiente muito justo. Talvez a única coisa justa de toda aquela cidade. O prédio se erguia bem à frente do banco no qual eu estava. Precisei tombar a cabeça um pouco para a esquerda para poder ver o prédio reto. O pobre coitado parecia tão cansado quanto eu. E se pudesse, com certeza se sentaria um pouco. Ou desabaria de vez. Mas não podia. Era só um prédio velho. Uma coisa sem vida. Um amontoado de concreto e ferro que se estendia 7 andares acima do solo, em toda a sua soberania decadente e única. Algo tão único que me hipnotizava ao ponto de esquecer que ainda precisava voltar para casa naquela noite, ou que meus cigarros estavam acabando. Não percebi que a brisa forte já não me esfriava o corpo e começava a transpirar. A cada andar era uma nova concepção sobre o que realmente poderia ser considerado belo, porque a cada andar uma nuance surgia naquele velho prédio, como as rugas no rosto de um senhor que transmite sabedoria através de um único olhar silencioso. A cada andar, aquele prédio se transformava em algo novo, não perante o tempo, mas sim perante a análise de um observador curioso e disposto a ignorar o julgamento. A cada andar, aquele prédio se tornava outro edifício. Na verdade, parecia a coisa mais deslocada em toda a rua. Afinal, era a única estrutura com aquele formato. Vejam, aquela arquitetura que define as grandes metrópoles. A cada andar se tornava mais familiar. No térreo não consegui encontrar muita coisa. Grandes folhas de madeirite podre o rodeava e lhe escondia por quase todo o perímetro, com algumas brechas aqui e ali que surgiam com o desgaste da madeira depois de tanto tempo expostas ao vento, ao sol, à chuva. Era possível distinguir das que foram abertas de forma violenta por mãos humanas. Provavelmente por moradores de rua que procuravam abrigo, por usuários que procuravam um lugar mais privado, delinquentes que precisavam de um alvo para destruir ou curiosos sem muito o que perder além da vida. Do térreo, a única coisa que conseguia ver com clareza era a entrada do velho prédio. Contei 7 degraus que levaram a uma área plana, pouco extensa. Degraus onde o próximo era alguns centímetros mais curto que o anterior. Degraus que se afunilavam pouco a pouco até a área plana. Nessa área não havia muito que se ver. A primeira coisa a se notar eram as paredes de tijolos que foram construídas de qualquer forma, apenas para bloquear o que um dia foi projetado para serem as portas de entrada. 4 pilastras exibiam toda a sua força e resistência naquela área, mesmo rachadas, mesmo trincadas e até mesmo lascadas profundamente, ao ponto de ser possível ver suas vísceras de ferro enferrujado. Se mantinham firmes, segurando o teto alto da entrada. Com um pouco mais de atenção era possível ver ao canto direito, um pouco mais escondido, outra entrada, ou o que um dia devia ter sido como objetivo ser uma saída de emergência. Essa parte estava escancarada. Tudo que a bloqueava era o breu interno do prédio, sem tijolos ou madeiras, apenas o vazio da escuridão. No primeiro andar era onde as coisas começavam a ficar interessantes. No lugar das janelas, que há muito foram extirpadas, havia os vãos que permitiam com que a pouca iluminação da rua e da noite adentrasse na estrutura, revelando paredes cobertas por grafites coloridos, alguns bem toscos e outros muito bem feitos. Não dava para ver muito além disso naquele andar, mas apreciei cada detalhe, como se estivesse diante das obras de arte expostas em qualquer museu que se encontra por ali. No segundo andar, as artes expostas não eram tão boas quanto as do andar anterior. Na verdade, as únicas coisas que davam para entender eram frases horríveis,
escritas com letras horríveis, em um conjunto horrível de depredação do ambiente. Ver aquilo me trouxe certa tristeza. Era como se aquela parte do prédio tivesse sido violentada várias e várias vezes, por várias e várias pessoas que usavam a falta de reação do lugar para continuarem com sua balbúrdia. Pobre prédio. Se fosse possível, talvez o abraçaria. Mas é claro que não era possível. Não há como abraçar um prédio em ruínas. Às vezes não é possível nem abraçar as outras pessoas. Quem dirá um prédio inteiro? Passei minha atenção para o terceiro andar. Nele ainda havia as vidraças. Algumas, obviamente, já estavam destruídas, Trincadas, estilhaçadas, mas a maioria se encontrava em um estado relativamente bom. Bom o suficiente para manter os segredos internos daquele lugar. No terceiro, tudo o que se tinha para ver era tinta azul descascada das paredes externas, como se fossem pequenos pedaços de pele morta grudada na carne. Tinha vontade de ir até lá e puxar devagar, com cuidado para não arrancar antes da hora. Arrancar todo aquele pedaço de pele que não era mais útil para que uma nova pudesse cobrir a ferida. E quando cruzei o meu olhar ao quarto andar, senti a vontade de surgir em meu âmago, algo que aos poucos me impulsionava a ideia de adentrar aquele escombro. Descobrir se por dentro seria tão surpreendente como era por fora, como quando via a garota bonita e sentia vontade de descobrir se ela seria mais do que aquela fachada. Eu nunca tive essa coragem. Não seria naquela noite que iria me possuir subitamente. Tentava desvendar o significado das pichações do quinto andar. O que era bem possível distinguir eram as pinturas nas paredes de estátuas e cofres ou algo do tipo. Foi só então que me dei conta de onde estava. E foi quando fui arrancado do encanto hipnótico do prédio por uma voz que estava muito próxima. Próxima demais para ser de alguém que havia se aproximado sem que eu, pelo menos, percebesse. Mas no fim, foi exatamente isso que aconteceu. "Ela já chegou?" perguntou o sujeito enquanto sentava-se ao meu lado, com uma naturalidade e intimidade tão grandes que era como se fôssemos velhos amigos que se encontravam todos os dias para jogar umas partidas de xadrez. Matar o tempo se aporrinhando, fazendo piadas depreciativas e, hora ou outra, parando por alguns segundos discretos para apreciar as formas do corpo de uma bela jovem que passava ligeira. "Ainda não", respondi. O sujeito pareceu ficar aliviado, como alguém fica quando sabe que está atrasado, mas no fim descobre que o compromisso foi adiado, ou a outra pessoa está mais atrasada ainda. Acendeu um cigarro, cruzou as pernas, se permitindo relaxar um pouco. Por um tempo ficamos apenas soltando a fumaça para o alto, vendo a dança que bailavam sob aquela luz alaranjada do poste, que as faziam transmutar seus tons entre o azul, o branco e o cinza. Era uma situação estranhamente confortável. E então, o sujeito quebrou o silêncio com calma. "Você sabe que horas ela chega? Já faz um tempão que eu tô aqui e até agora nada." "Não. Desde a primeira vez, nunca teve um horário certo." Respondi. "É só chegar aqui, sentar e fumar. E esperar. E torcer para que ela apareça." "Pois bem, meu amigo. Desde a primeira vez era assim. Já chegar e esperar. Era o que nós sempre fazíamos todos os anos. Mas naquela quinta-feira você simplesmente não pôde, não é?" "Você não viu o que eu vi. Eu achei que pudesse fazer alguma coisa. E eu fiz." Eu entendi. Tá bom. De qualquer forma, isso significa que ainda temos algum tempo, não é?" "Um tempo?"
Não, nós já tivemos nosso tempo. Agora tudo que temos são memórias, lembranças. Talvez 10 segundos a cada ano e nada mais. Como assim nós? Você tem essas coisas? Eu só tenho o que você quer que eu queira ter. Eu sou só memória, ou uma lembrança, como você acabou de dizer, uma lembrança. Não se esquece que quando você saiu do seu quarto, a porta estava do lado errado. Silêncio. Ele estava certo. A porta estava do lado errado quando eu saí. Ele não era real. Aquela praça também não era real. Aquele prédio não era real. Nada daquilo podia ser real porque a porta estava do lado errado. E era isso que me dizia se o que eu presenciava era real ou alucinação. Pelo menos era o que eu acreditava ser um indicativo até aquela maldita quarta-feira. O vento suave fazia com que as folhas mais secas planassem à minha frente. Fazia a brasa do meu cigarro encandecer, e aquele silêncio mórbido me deixava desconfortável. Cada minuto maior se tornava minha vontade de me justificar. Eu precisei escolher. Foi só isso. Eu precisei escolher. Eu também não sabia que aquela quinta-feira seria daquele jeito. Você sabe que se eu soubesse o que estava acontecendo, a minha escolha era óbvia. Eu sei. Tem certeza? É claro que sabe. Calma lá, amigo. Eu só sei que você quer que eu saiba. Você lembra? Se você diz que eu sei, então eu sei. Por que fez aquilo? Pelos mesmos motivos que você vai fazer. A brisa forte fazia com que a brasa do meu cigarro esquentasse meus dedos. A voz da lembrança descia por mim como se fosse uma espinha de peixe rasgando a garganta, e o silêncio aumentava cada vez mais. Que dia é hoje? Perguntei apenas para tentar dar voz ao silêncio. Bom, tem um gosto de quinta, mas você está bêbado como se fosse uma sexta, então eu creio que hoje só pode ser o início do fim. Precisei respirar fundo para manter a paciência. Em resumo, é sábado, então, disse de forma retórica e sem a paciência que imaginei que teria. Touché, meu caro Watson, touché. Depois de tanto tempo, finalmente teve coragem. É uma pena porque eu acho que eu não iria gostar disso. Foi nesse momento que me irritei. Aquilo sendo real ou não, sempre foi um aspecto nele que me irritava. E eu já não possuía mais nada que eu pudesse perder. Não me importava se estava falando com ele ou com o vento. Se alguém via, acabava rindo ou me julgava. Eu precisava botar para fora. Esse sempre foi a droga do seu grande problema. Você nunca ia direto ao ponto. Sempre precisava de uma analogia, uma filosofia ou uma porcaria com 1000 significados. Tudo o que precisava ter feito era ter sido direto comigo. E eu fui. Eu sei disso porque... Bem, eu sei disso porque você sabe disso. E nós sabemos que de uma forma ou de outra você iria escolher ela. Com analogias, filosofia ou 1000 significados diferentes. Você sempre soube que aquilo iria acontecer um dia. O problema é que você não imaginava que eu faria primeiro que você. E não me venha botar a culpa em minhas analogias e filosofias. Eu sei porque você sabe que a maioria delas você carrega para a vida. Um exemplo bem simples. A palavra do homem não faz curva. Se estamos aqui é porque você vai cumprir com a sua palavra. E eu sei disso, porque você sabe disso. Não havia o que responder. Ele estava certo novamente. Eu sinto muito. Foi tudo o que eu pude pensar em dizer.
A palavra do homem não faz curva. Você disse que só voltaria aqui se fosse para nos encontrar. Tá bom, você já me encontrou. Agora só resta uma pendência. Só resta encontrá-la. O que você está esperando? As palavras possuíam a voz dele, mas as verdades eram minhas. O início do fim havia começado. Era hora de encontrá-la. E ele se ergueu do banco junto a mim. Um toque de testa foi o necessário para ele desaparecer, e o suficiente para que eu fosse até os 7 degraus que me levariam numa área plana, que me daria acesso ao que um dia foi projetado para ser uma saída de emergência, e por fim, as escadarias que me levariam até o 5º andar. Conta um Conto apresenta de Wesley Calafate. Domingo. Narração Marcelo Fávaro. Eu demorei até encontrar a coragem necessária para iniciar aquela subida. Apenas 7 degraus até a área ampla, e cada degrau tão árduo como se fosse um dia da semana. E eu estava no último. O que deveria ter levado apenas alguns minutos, talvez tenha levado 25 anos para acontecer. Um degrau após o outro. Vozes se sobrepondo. Cheiros tão fortes como se fosse possível sentir o gosto. Urina, fezes, carniça. O breu gélido de uma viagem de apenas ida, que poetizei em forma de neblina. Cada passo requeria cuidado para não pisar em uma fresta vazia. E foi em meio ao acúmulo de imundície do mundo que eu a encontrei. Em um amontoado de concreto e ferro, no 5º andar da decadência de uma junção imensurável de desamores, de decepções. Tudo isso compactado em um único corpo esguio, envolto a um vestido branco, solto, que dançava com o vento no auge do desespero, no ponto mais alto do 5º andar da ruína de algo que um dia teve um propósito, e pela falta do necessário se tornou um adorno, sem muito valor ou sequer merecedor de lembranças. Eu a vi através da visão periférica, enquanto olhava a lua cheia que se aconchegava no céu, com a companhia de uma única estrela não muito longe. Estava esperando pelos outros naquela praça, como sempre esperava naquela época do ano. Para ir a um bar, uma pizzaria ou à praia, o lugar não faria diferença. A data, sim. Por um momento achei que se tratava apenas de mais uma alucinação repentina, um rápido curto-circuito na minha cabeça que às vezes me fazia ver coisas que não estavam lá. Uma espécie de déjà vu com uma sensação muito mais palpável e inquestionável. Algo tão verossímil quanto qualquer outra coisa à minha volta. E graças à ansiedade, eu sempre costumava chegar muito mais cedo do que o combinado para qualquer coisa que eu estava realmente determinado a fazer parte, o que não eram muitas vezes. Geralmente isso me deixava com cerca de 30 minutos sem absolutamente nada a fazer. E foi graças a esses minutos de existência, sem nenhum retorno positivo, que eu comecei a ler. Com o tempo, a leitura se tornou parte de mim. Algumas incríveis, outras apenas boas. De qualquer forma, um dia escutei: a escrita é só uma consequência ingrata da leitura, com um pequeno adicional de complexo de Deus e uma necessidade muito grande de ter alguém prestando atenção no que você diz.
Leia 100 páginas e talvez você consiga escrever um parágrafo. Se tiver sorte, não vai conseguir. Foi isso que me fez substituir a leitura pela escrita durante os minutos que chegavam antecipadamente. Eu nunca quis ter sorte. E isso é algo que precisa ser dito, porque era exatamente o que eu estava fazendo quando a vi naquele prédio. Eu tinha muito tempo livre e pouca coisa para fazer. Lembro-me bem de ter guardado meu pequeno caderno no bolso da blusa, mas esqueci o lápis no banco. O sentimento de urgência me fez subir as escadas daquele prédio a 2 degraus a cada passo. Mas isso foi apenas na primeira vez que a vi. As vezes seguintes não me alarmavam. Suas menções de se arremessar em direção à morte já não me preocupavam tanto. Eu sabia que era uma garota curiosa e tudo o que precisava fazer era chegar até ela com alguma informação sem muita relevância ou com algo que havia escrito. De qualquer forma, eu tinha chegado no 5º andar no dia daquela ocasião tão pontual. A escolha derradeira, o que julguei ser capaz de acalentar por apenas alguns suspiros a mais. A penumbra dificultava distinguir uma coisa da outra, mas depois de 5 andares de escuridão, os olhos se acostumaram com a carência, e aquele vestido branco e solto, o que um dia foi planejado para ser um pequeno palco em formato de semi-arena, e a primeira coisa que me veio daquele ser foi a voz. E eu espero nunca esquecer o poema que ela recitava em meio ao palco. Bem no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. E a partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, silêncio perpétuo, extinto por lei todo o remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada, e nada mais, mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande, e aos domingos saem todos passear. O problema, sua senhora e os outros pequenos probleminhas. Desde o início nunca foi tímida. Havia-me notado na praça, havia-me notado ao sentar em uma das fileiras do meio, mas nada disso a fez sair de seu personagem, nada disso a fez interromper sua atuação durante a estação. Ao fim, respirou fundo e fez uma reverência simples, e eu me encontrei na obrigação de aplaudir. Não por nenhum tipo de piedade, mas sim porque havia sido uma performance digna. E então, o que achou? Disse a garota sem rodeio algum. Eu achei que você fosse se jogar pela janela. Talvez um dia. Mas hoje quero saber o que achou do poema. Eu nunca ouvi alguém recitar Leminski tão bem. Ela riu alto o suficiente para o tom sarcástico ser predominante. E você, por acaso, já escutou outra pessoa recitando Leminski? Ah, não. Mas duvido que vai conseguir te superar. Lembro-me de ter me aconchegado onde estava, enquanto ela se aconchegava no palco, onde um foco de luz alaranjado de algum poste a iluminava bem ao centro, destacando bem a sua pele morena e seu vestido branco. O silêncio reconfortante pairou sobre nós pela primeira vez. A beleza daquele prédio estava naquele lugar, e daquela noite em diante passamos a nos encontrar uma única vez por semana. Com extrema dificuldade consegui chegar ao 5º andar, e a dificuldade não se encontrava em um aspecto físico, mas sim na certeza do meu último ato. O palco continuava no mesmo lugar. A luz alaranjada do poste já não mantinha o foco, oscilava entre acesa e apagada. Quando a luz tomava seu lugar no palco, eu a via, quando não, eu subia um degrau na arquibancada. Por fim,
Foram exatos 12 degraus até eu terminar aquela escalada e poder me sentar no parapeito onde deveria ter uma janela. Sem muitas dificuldades me sentei com as pernas para o lado de fora, balançando soltas em direção à morte. Era meu último cigarro, e o último cheiro que eu pretendia sentir deveria ser proveniente daquela fumaça. Mas então veio o cheiro de gordura, misturado com o cheiro de corpo limpo que acabara de sair do banho, se sobrepondo aos odores daquele lugar. Em seguida a mesma voz que um dia havia sussurrado para mim: eu também te amo. Agora recitava poemas que me vinham à cabeça. Gente que mantém pássaros na gaiola tem um bom coração. Os pássaros estão a salvo de qualquer salvação. Foi daqui, não foi? Perguntei como se ela fosse real e estivesse ali. Você sabe que não foi. A voz dela ecoou como se realmente estivesse ali. Eu sei. Mas agora também não faz diferença. Eu tentei te salvar. Eu tentei salvar ele e tudo que eu consegui foi chegar até aqui. Aqui é o fim. Eu perdi tudo. Eu não tenho mais ninguém que eu possa me esconder. Você tem escrito, disse ela, e eu venho acompanhando. São muitos sofrimentos, meu bem. São muitas dores. Sua vida não é apenas isso. Cala a boca. Você não passa de uma memória infernal que eu preciso carregar. Você só diz o que eu quero que diga, porque agora você só existe na minha cabeça. Talvez tenha razão, mas graças a mim você chegou até aqui. E isso foi bom, não foi? Sim, foi, claro que foi. Mas agora é o fim. Hoje é domingo. Hoje é o último dia da semana. E eu não tenho mais nada a oferecer. O silêncio mórbido. Não havia mais o que falar ou escutar. Então eu terminei meu cigarro e fui em direção à queda livre. A queda livre do 5º andar de um prédio tão abandonado quanto eu. A queda demorou mais do que eu esperava. Era como se tudo estivesse em câmera lenta. A brisa forte, a ventania fraca e a gravidade me pressionando para baixo. Lembro que um dia você me explicou sobre os 7 mares, as 7 cores do arco-íris, os 7 continentes, os 7 dias da semana. Eu lembro porque foi quando eu descobri que domingo não era o último dia. Então não se preocupe, porque eu vou estar te esperando na segunda-feira. O impacto, a escuridão em seu auge. Ao longe, o som do frequenciômetro em uma cadência segura. O ano tem 12 meses. A enfermeira que aferia minha temperatura ficou confusa com a minha frase sem contexto. Eu consegui uma semana. Não consegui? O que vocês acham? Talvez eu consiga um ano. Era difícil falar com a garganta tão seca. Talvez a enfermeira nunca tenha conseguido entender o que eu falei. Mas eu consegui. Eu consegui. Fim do conto. Olá, meus caros amigos. Eu queria tecer poucos comentários, até para não atrapalhar o que já foi escrito e dito aqui. Essa é uma série que termina hoje, embora tenha um prólogo que vai ser narrado ainda, e começou com a segunda-feira. Então são 7 episódios escritos por Wesley Calafate, e eu considero muito, é um dos escritores hoje que eu gosto de acompanhar, que eu admiro e que eu seria fã naturalmente se não o conhecesse. E o Wesley é muito visceral. Tudo que ele faz, tudo que ele fala
Logo o nosso primeiro contato foi bem visceral. Eu estive com um conto dele, narrei, e logo no dia seguinte ele falou: tira do ar, tira essa coisa do ar. E eu tirei. E ele tinha os motivos dele, e eu até concordei com os motivos. E depois passou um ano, a gente voltou a conversar com mais calma, e ele me apresentou esse projeto, e eu fiquei maravilhado, porque a escrita dele, o fluxo de consciência, os devaneios, tudo isso convergiam para um objetivo natural, algo muito objetivo mesmo, algo muito concreto, muito palpável, muito racional. E é por isso que eu incentivei o Wesley, incentivo muito a que ele continue a escrever e que ele transforme essa ideia. Você viu agora no final do conto, ele fala sobre 365 dias, que possivelmente será o título do seu primeiro romance. E eu espero um dia poder narrar esse romance para vocês também. E a história do Wesley é muito conturbada, verdadeira, visceral, e convido vocês a conhecer esse escritor Wesley Calafate. Muito obrigado, Wesley, por ter escrito essa magnífica aventura por uma semana, né? Apesar de nós já estarmos aí há mais de um ano narrando essa série, né? Culpa minha. E obrigado a você que ouviu os 7 contos do Wesley Calafate. E continue na sintonia que logo logo tem mais um conto aqui no canal Conto um Conto. Até a próxima.